Ela voltou. Ela voltou a tão esperada data FIFA ou não, né, rapaziada? E na data FIFA, a seleção brasileira vai se apresentar e a gente vai trazer a convocação aqui para os jogos contra a Venezuela e também contra o Uruguai nestas eliminatórias da Copa do Mundo. O Dorival Júnior falou sobre a ausência de Neymar, não é, que ainda não foi convocado, também a ausência de Endrick e falou também da bola de ouro que não foi entregue a Vinícius Júnior. É o que a gente vai ver hoje neste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. No Solta a Voz, ativa o botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada. E eu vou colocar aqui, ó, a convocação da seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela fora de casa, no dia 14 de novembro, a melhor Venezuela de todos os tempos. Mas, meus amigos, não tenham dúvidas. O Brasil vai pegar a melhor seleção da história, na minha opinião, da Venezuela, onde o Soteldo é Soteldo em mais 10. E o Uruguai não é dentro de casa, no dia 19 de novembro, em Salvador. Então será um jogo importantíssimo para a seleção brasileira. E o Uruguai, que foi terrível nessa data FIFA, não ganhou nenhum jogo, ao contrário do Brasil, que chega muito mais tranquilo, já que ganhou os 2 jogos, mas ainda sem mostrar o coletivo, sem mostrar padrão de jogo. E quem sabe ele apareça agora nestas eliminatórias. Então vamos começar aqui pelos goleiros, né? Goleiros Ederson, Bento e o Everton. São os últimos 3 goleiros, né, da última data FIFA, já que o Alisson ainda está machucado, não é o goleiro do Liverpool. Pra mim aí eu não tenho o que falar. Somente os jogadores que jogam no Brasil, que já eu vou falar aqui, ó. Laterais, aí é onde começa o problema, não é? Aí já começamos com o Danilo. Pra mim, Danilo é um problema. Sabe aquela carteirada? Vocês conhecem a famosa carteirada? Danilo, pra mim, é uma carteirada. Você mostra a carteira, faz, olha, eu tenho determinada profissão, vou entrar nesse evento. Então a carteirada de Danilo é: eu sou o capitão da seleção brasileira, vou estar convocado, sou o homem de confiança de Dorival e tá aí. Mas não merece de jeito nenhum, apesar de ter ganho algumas oportunidades nos últimos jogos da Juventus, mas é reserva da Juventus, rapaz. O Wanderson, né, que foi bem na última data FIFA, eu concordo com essa escalação. O Abner também foi bem e agora a volta do Guilherme Arana. Na minha opinião, o Abner está um pouco à frente do jogador da equipe do Atlético Mineiro, que está jogando um pouco mais no meio de campo, né, nesses últimos jogos do Atlético Mineiro. E quando joga na lateral, joga de ala, já que o Atlético joga com 3 zagueiros, rapaziada. Zagueiros da seleção brasileira, vamos falar aqui, ó. Éder Militão, né, que tinha sido cortado, tá de volta. Pra mim é o titular da seleção brasileira. Gabriel Magalhães, Marquinhos e a grande novidade, o zagueiro Murilo. Esse aí, meus amigos, realmente tem aqui até as anotações aqui. O melhor jogador da temporada passada no Nottingham Forest, meus amigos. Então, realmente, o Murilo sobrando, chega em boa oportunidade essa convocação. E quem sobra, né, nessa convocação da seleção brasileira é o Beraldo. O Bremer tinha sido chamado, sofreu uma contusão, né? O Fabrício Bruno também foi chamado, ficou de fora dessa última convocação. E Beraldo, que chegou bem, não é, na equipe do PSG, foi titular logo de cara com a contusão de Lucas Hernandes lá na França. Elogios de Luiz Henrique, mas que nessa temporada perdeu lugar para o Pátio, né? O zagueiro equatoriano, revelado pelo Independente Del Valle, que joga no Eintracht Frankfurt, tá fazendo dupla de zaga com o Marquinhos no PSG. Então o Beraldo realmente vai ficando de fora dessa seleção brasileira. E o Murilo, melhor jogador da temporada passada do Nottingham Forest, desejado por várias equipes, inclusive da Premier League, pede passagem e finalmente Dorival Júnior naturalizou o Murilo brasileiro. É uma grande novidade. E vamos passar agora para a ala esquerda, fechei aqui a zaga. Aliás, na ala esquerda a gente já falou, não é? Pra mim, eu tinha convocado aí o Caio Henrique. Caio Henrique realmente jogando demais na equipe do Mônaco. Temos acompanhado alguns lances de Caio Henrique interessantes, não é? Já que ele convocou o Wanderson, com certeza a comissão técnica da seleção brasileira está assistindo os jogos do Mônaco. Então o Wanderson é convocado, mas o Caio Henrique não. Fica de fora dessa convocação e o Jorge Jesus também deu uma provocada no Dorival Júnior, né? Diz que Dorival Júnior não assiste os jogos do Al Hilal para convocar Renan Love.
Renan Lodge. Eu não concordo com o Jorge Jesus. Realmente ele tá jogando bem lá no Al Hilal, mas o Renan Lodge já tem um histórico, né, de uma falha com a camisa da seleção brasileira na final da Copa América e realmente isso pesa muito para ele. No meio de campo, rapaziada, praticamente o mesmo meio de campo da última convocação. André, do Wolverhampton, Andreas Pereira, que foi bem demais com aquele golaço de voleio. Graças a Deus o Andreas Pereira vai ganhar muito mais confiança depois daquele gol. Para mim é titular da seleção. Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá e Rafinha. Agora, meus amigos, aqui Gerson, para mim, beleza. Bruno Guimarães é aquele jogador que só toca a bola de lado, mas foi bem contra a equipe do Peru. Aqui o Paquetá eu não chamaria de jeito nenhum. Não é o momento, mais uma vez, falo aqui, não é o momento do Lucas Paquetá fazer parte desta seleção brasileira, todas as investigações, e ele não está desempenhando o bom futebol. Foi terrível, não é, contra a seleção do Chile, levou o terceiro cartão amarelo e deixou a seleção brasileira da chegada de Matheus Pereira, que não foi convocado dessa vez. Fica de fora o meia do Cruzeiro, que joga muito, na minha opinião. Também foi convocado, não em um bom momento, mas poderia ser, sim, mais uma vez convocado no lugar de Lucas Paquetá. É a minha opinião. E o Rafinha, não é, jogando bem na seleção brasileira, jogando muito bem no Barcelona, arrebentou no El Clássico. Então o Rafinha aí será o meio-campista da seleção brasileira. Quem sabe realmente ele seja o armador que o Brasil está tanto precisando. Já que Rodrigo volta, não é, a convocação da seleção brasileira, agora vamos passar para os atacantes. O Estevão, de volta à seleção, é o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ao lado de Rafael Veiga, né, que fica de fora, dessa vez também da convocação da seleção. Não tem sido convocado o Dorival Júnior, inclusive Rica Perrone defende a convocação do Rafael Veiga. Eu discordo, Rafael Veiga já ganhou algumas oportunidades. Não acho que seja um jogador preparado para a seleção brasileira, não. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Igor Jesus, o Kamehameha, é o titular da seleção brasileira. Com certeza foi bem na última data FIFA. Fez gol contra a seleção do Chile. Jogou bem, não é? E também jogou bem contra a seleção do Peru, mas não fez gols. O Luiz Henrique, isso aí realmente dispensa comentários. Quem sabe até seja titular da seleção brasileira. Vai pedindo passagem também. Luiz Henrique. Rodrigo, né, que eu ia falando, volta à seleção brasileira, dessa vez para jogar no ataque. Mas o Dorival Júnior falou que ele também pode revezar ali, né, troca de posições. Rodrigo com o Rafinha. Savinho, que foi titular nos últimos 2 jogos, contra Chile e contra a seleção do Peru. Mas, na minha opinião, eu acho que ele volta para o banco de reservas. E o grande retorno, rapaziada, de Vinícius Júnior. Vamos ver como é que Vinícius Júnior vai se comportar agora com a camisa da seleção brasileira. Esses são os 23 convocados do Dorival. E fica a expectativa, não é? Depois dessa perda da bola de ouro para Rodri. Inclusive, o Dorival Júnior falou aqui, viu? Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada. Ele falou sobre a questão da votação para a bola de ouro, onde Vinícius Júnior perdeu essa bola para Rodri. Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta, até porque é uma premiação individual. E se teve, dentro de uma premiação individual, um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido nessa última temporada justamente ele. Não vi concordando muito com o Dorival Júnior. Vocês sabem aqui os vídeos aqui do Solta a Voz Tiba. Dessa vez eu vou ficar com ele. Se o prêmio é individual, não há outro jogador no planeta que tenha se destacado mais do que Vinícius Júnior. Inclusive eu fiz vídeo aqui também no canal mostrando, né, toda a minha opinião sobre essa pataquada, esse lixo que foi a bola de ouro da revista France Football. Nada contra quem acabou ganhando o prêmio, muito pelo contrário, o reconhecimento de um dos grandes atletas aí do futebol mundial espanhol nessa última temporada, um garoto que vem se destacando muito. Porém, o Vinícius, pelo trabalho que fez, eu acredito que deveria ter tido uma atenção um pouco diferente. Por outro lado, eu vejo que o maior prêmio, talvez, que
o Vinícius tenha ganho tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo. Isso é importante. Com certeza, o Vinícius Júnior muito cobrado, né, pela não boa performance na seleção brasileira, mas realmente, Dorival Júnior falou aqui, ele vai continuar falando, essa questão do povo brasileiro realmente ficar do lado do Vinícius Júnior. Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza poderia ter tido essa premiação. Eu sempre acreditei que futebol seja, por ser um esporte coletivo, seja um esporte onde nós deveríamos premiar coletivamente uma equipe. E para todos nós soa também como um desafio, para que nós possamos premiá-lo e aí sim, coletivamente, a todos os brasileiros, se Deus quiser, daqui a algum tempo. É uma das coisas que eu falo aqui, ele falou essa questão importante do coletivo. Falta a seleção brasileira, infelizmente, esse jogo coletivo, para que o próprio Vinícius Júnior possa brilhar. Ele tem uma característica de jogador e ele brilha onde há um bom coletivo. É diferente de Neymar. Neymar entra numa equipe bagunçada, mas ele tem uma personalidade incrível, né? O Neymar joga muito realmente o Neymar. E ele joga em equipe que tem um bom coletivo e também uma equipe bagunçada. O Neymar realmente ele se sobressai, é craque realmente da seleção brasileira. Então, meus amigos, realmente fica essa questão do nosso queridíssimo Dorival Júnior falando e trazendo essa confiança, não é? Do povo brasileiro, trazendo o povo brasileiro, falando nessa questão que todo mundo ficou inconformado com essa não bola de ouro, e ele traz isso para dentro da seleção brasileira. Para mim foi importante ele como líder e como treinador da seleção trazer este assunto. E falando de Neymar, ele também falou, né, da ausência de Neymar, a tão esperada convocação, infelizmente não saiu, mas é compreensível, né, rapaziada? Neymar voltou, está só inscrito na Champions League da Ásia, vai voltar a jogar nesta segunda-feira, no dia 4, pela equipe do Al Hilal. E ele falou aqui que realmente não era hora de convocar Neymar por conta da volta da contusão e os poucos minutos. Nós tivemos um acompanhamento muito próximo de tudo que vem acontecendo com o Neymar, até porque a sua lesão aconteceu dentro do nosso clube e por isso que eu estou abrindo. Desculpe, presidente. Aconteceu dentro. Falou dentro do nosso clube e aí ele foi ali corrigindo dentro da nossa seleção. Dentro da seleção brasileira e não foi chamado nesse momento, por isso eu acredito que tenho a obrigação de falar a respeito de um atleta que não esteja na nossa relação, primeiro pela importância que tem, pelo respeito que todos nós temos com relação ao Neymar, pela capacidade que ele possui. É um jogador que nós temos acompanhado. Falei com ele nesses últimos talvez 60 dias aí por 2 ou 3 oportunidades, mas todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente e totalmente recuperado, porém ainda teve muito poucos minutos, né, dentro de campo. Isso 30 minutos, né, no último jogo, na volta de Neymar. Isso foi o que pesou bastante. Eu quero frisar e colocar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo num banco ou dentro de campo. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora. Se todo o processo pelo seu clube foi respeitado dessa forma, para que houvesse uma recuperação rápida, ou melhor, dentro dos prazos definidos, nós temos que respeitar tudo isso e o prepararmos, se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde com certeza ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, que é mais importante. Pronto, aí o Dorival falou, né? E conta com o Neymar, claro. Não pode
não pode deixar de contar com o Neymar e toda a expectativa, não é, de como será esse 2025, lá em março, não é, a próxima convocação da seleção brasileira, e Neymar estará de volta, graças a Deus, e tomara que todo aquele corpo dele seja realmente preservado, que ele consiga voltar bem à equipe do Al Hilal e desempenhar o seu grande futebol também na seleção brasileira. E para fechar, ele falou de Endrick, não é? A ausência de Endrick, que fica aí 4 jogos fora da equipe do Real Madrid, foi titular contra o Lille na Champions League e não mais jogou, viu? E lá pra cá, Carlo Ancelotti não colocou mais Endrick para jogar, nenhuma minutagem. E o Dorival Júnior falou aqui, e eu vejo muita gente dividida. O Dorival Júnior foi coerente ou foi incoerente por não convocar o Endrick? Ele falou. Nós temos várias decisões tomadas, né, que elas às vezes elas são levadas até momentos antes de vocês receberem a lista final. É interessante isso, mas alguns nomes importantes que também ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Então, assim, nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida e jogadores estão atuando ou não estão atuando, um peso um pouco maior para aqueles que estejam. Por quê? Porque o tempo, você não tem tempo para treinamentos, para reposição de um período perdido. Então, Monique, nós temos que pensar muito nesses detalhes, né, que são... Até agora enrolou e não falou nada, Dorival Júnior, né? Vamos ver se ele fala. Eu tô reagindo aqui também na hora a essa entrevista dele. Não tinha visto essa parte, tô vendo aqui junto com vocês. Importantes e decisivos em momentos de uma definição como essa. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né? Vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje num momento de transição, vivendo talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo. É fato tudo isso. Então nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele e tudo é questão de uma situação em que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube com calma, com paciência, para que ele brigue novamente pelo seu espaço. Pois é, muita gente achou incoerente, né, essa entrevista de Dorival. Dorival explicou que não convocou ele porque realmente ele não vem jogando na equipe do Real Madrid nos 4 jogos, como eu falei. Inclusive, há reportagens, né, no Diário AS da Espanha dizendo que o Endrick virou um fantasma da equipe do Real Madrid, né, que não conta mais com a confiança do Carlo Ancelotti. Devagar, né? Devagar com o Andor, realmente ele tem apenas 18 anos, está chegando agora no Real Madrid, está se ambientando, mas vai sim ganhar mais oportunidades. E eu acredito, Dorival, ele vai dar mais oportunidades a Endrick. Agora, ele ganhou uma confiança extrema do treinador e depois foi perdendo minutagem. Dorival Júnior colocando ele para jogar 5, 7 minutos nos últimos jogos, colocou ele contra o Uruguai. Realmente ele teve uma oportunidade para jogar na Copa América de titular, não foi bem. E a outra oportunidade que ele ganhou de titular também contra o Paraguai não foi bem. Mas não só foi Endrick que não foi bem. Outros jogadores da seleção brasileira também não jogaram absolutamente nada nessas partidas que Endrick não jogou. E estão aí. E se falar de coerência que ele não tá jogando porque tá na reserva, qual é a coerência de convocar Danilo? Danilo não se justifica a convocação dele, hipótese alguma, porque também não vem jogando. É banco de reservas da equipe da Juventus, apesar que nesses últimos jogos ele tem entrado. Mas realmente é outro jogador que falta minutagem. Então, se for por isso, o Dorival é incoerente. Mas, ele falando aí que o Endrick não está jogando muitas minutagens, realmente ele tem uma coerência e caiu como uma luva também, não é? Ele encontrou a justificativa perfeita para não convocar o Endrick, porque realmente a gente vinha vendo nas últimas convocações que ele não vinha gozando de confiança do treinador. Ele falou que o Endrick sabe que ele confia nele. Bem, beleza. Vou confiar nisso e quem sabe o Endrick volta em outras oportunidades. Tomara que não seja esquecido, não é? Nem pela torcida, nem por a gente, nem pelo Real Madrid e nem pela seleção brasileira. Mas o Endrick também vai ter que mostrar responsabilidade. É um jogador profissional e vai ter que mostrar um pouco mais. A gente sabe da adaptação, mas vai ter que mostrar para poder justificar essa chamada para a seleção brasileira. Tomara que não fique esquecido.
Eu creio que o Endrick joga demais, tem muitos recursos e será importante sim a essa seleção brasileira. Ficou um pouco longo, né, o nosso vídeo, mas realmente é porque nós tínhamos grandes assuntos a falar. Lembrando que essa data FIFA não vai parar no futebol brasileiro, viu? Então, Palmeiras com o Everton e Estevão e o Botafogo com Igor Jesus e Luiz Henrique terão esses desfalques, viu? Na reta final do Brasileirão. E aí, rapaziada, vocês gostaram dessa convocação? No global, eu achei que nesse momento, sim, eu gostei da convocação da seleção brasileira. E durante os dias eu vou fazer mais vídeos aqui, a gente falando as prováveis escalações, a minha escalação ideal em cima desses jogadores convocados e também, rapaziada, o que pode acontecer com a seleção brasileira nesses 2 jogos. Tomara que venham 6 pontos e Dorival vai continuar, viu, rapaziada? Deixa aqui no comentário, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada!